Aleluia, glória a Deus. Fica com a letra dessa canção na sua mente e abra sua Bíblia nessa noite, por favor. Êxodo capítulo 3. Livro de Êxodo. É Êxodo, né? A gente tem a mania de falar Êxodo, é Êxodo. Êxodo capítulo 3. Alguém sabe o que significa Êxodo? Marcos, o que significa Êxodo? Hein, Marcos? O que significa Êxodo? Partir. Partir. Êxodo capítulo 3, segundo livro da Bíblia. Quem achou, fala amém. Quem está procurando, fala amém. Êxodo, Gênesis, Êxodo capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Amém. Irmãos, imagina a cena, Moisés andando, de repente ele vê uma sarça, né, um arbusto, como é que chama aquela, como é que chama, gente? Arbusto. O povo do interior, meu Deus do céu, eu vim de São Paulo. Uma moita, obrigado Xalita, nasceu lá em interior do Ceará. Uma moita. E ele viu que aquela moita estava pegando um fogo, mas ao mesmo tempo não estava pegando fogo, porque não se consumia. Aí Moisés olhou e falou: nossa, que impressionante, eu vou chegar mais perto para eu ver. Então você tem uma noção de um Moisés completamente inocente, onde vê uma moita pegando um fogo e ao mesmo tempo aquele fogo não consome aquela moita. E ele se impressiona, fica curioso e pensa: que impressionante, eu vou chegar mais perto para ver. Mostra uma inocência muito grande de Moisés. E esse momento é o momento que ele começa a ter o encontro com Deus. E quando Moisés está chegando muito perto, ele ouve uma voz dizendo: Moisés, Moisés. Como aquele corinho que a irmã Terezinha canta: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo és. E quando Moisés ouve a voz do Senhor, Moisés fala: eis-me aqui. Então você vê uma mudança radical no Moisés, que pensa: que impressionante, eu vou chegar mais perto. E quando ele ouve a voz de Deus, ele fala: eis-me aqui. E o final do versículo diz que Moisés colocou as mãos sobre o seu rosto. Ou seja, é um Moisés curioso que passa a ter um temor a Deus. E quantos de nós já fomos curiosos? Tipo, vai ter o encontro com o amor de Deus. Aí a pessoa pensa: eu vou lá. E de uma curiosidade, ela tem um encontro com Deus. Quantas pessoas que estão curiosas de vir à igreja, e ela vem na igreja e a palavra do Senhor fala com ela, e ela fala: eu só estava curioso, agora eu conheço a Deus.
E Moisés foi a mesma coisa, ele era simplesmente um homem curioso. Mas depois que ele ouviu a voz de Deus, ele passou a ter um temor ao Senhor, a ponto de colocar as mãos sobre o seu rosto. Então, esse primeiro momento, Moisés tem um encontro com Deus, é muito bom. Ele ama Deus, ele passa a ter uma intimidade, ele passa a crescer com Deus. E isso acontece nas nossas vidas. Você vem para a igreja, você tem um encontro com o Senhor, você aceita o Senhor Jesus, o tempo passa, você começa a ter experiências com Deus, você começa a ter uma intimidade com Deus. E com Moisés não é diferente. E Moisés, ele passa a ter um comportamento diferente, uma conduta diferente daquele velho Moisés. Ou seja, o velho Moisés ficou para trás, agora ele é um Moisés que ouve a voz de Deus, que conhece a Deus, exatamente como eu e como você. Você conheceu a Deus, você pode até ter pensado, nossa, eu quero lá, eu quero ver como que é. Mas depois que você ouviu a palavra do Senhor, a sua conduta, o seu comportamento muda, ou pelo menos teria que mudar. E não é diferente com Moisés, ele passa a ter experiências com o Senhor. Quem já sentiu a presença de Deus, levanta a mão. Muito bom, né? E não é diferente com Moisés. Abra sua Bíblia lá em capítulo 33 de Êxodo, um pouquinho para frente. Êxodo capítulo 33. Verso 11. Êxodo 33, 11. Só a parte A do 11. Diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Verso 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que mostres a tua glória. Verso 20. Acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Nossa, que honra de Moisés. Irmãos, como nós lemos em Êxodo capítulo 3, um Moisés que vê uma sarça se queimando, e ele fala: que impressionante, eu vou chegar mais perto. O Senhor fala com ele, mas agora nós já vemos algo diferente, é uma intimidade de Moisés com Deus. E o próprio Deus fala: eu tenho me agradado de você, Moisés, eu falo face a face com você. Ou seja, a voz de Deus que fala com Moisés. Mas Moisés não se contenta com isso, ele pede algo absurdo, que ninguém tinha pedido antes. Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero te ver, Deus. Deus se agrada do pedido de Moisés, mas ao mesmo tempo Deus sabe que não pode fazer isso, porque o próprio Deus fala que ninguém pode ver ele e continuar vivo, porque Moisés e nós somos pecadores. E Moisés fala: Senhor, eu quero ver a sua glória. Ou seja, Senhor, eu quero mais de ti, eu quero conhecer mais o Senhor. Deus olha o pedido de Moisés, Deus se agrada. Irmãos, tem certos pedidos que você faz que Deus se agrada, irmãos. E Deus pensa assim: vou dar um jeitinho, vai. Gostei desse pedido aí. Nunca ninguém tinha pedido isso para mim. Moisés, você vai ficar atrás da rocha, eu vou passar, e na fenda dessa rocha, nesse buraquinho, você vai ver as minhas costas, Moisés. É o máximo que eu posso fazer para você, e você continuar vivo. Moisés: tá ok, Senhor, tá bom. E Moisés fica ali, e Deus passa de costas, irmãos, imagina isso. E Moisés naquele buraquinho,
pouquinho ver a glória de Deus, só um pedacinho da glória de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor fala que na Nova Jerusalém, o paraíso onde nós vamos morar, não existirá sol, a própria glória de Deus iluminará a nação, para você ter uma dimensão da glória de Deus. Agora você imagina um Moisés presenciando isso, a glória de Deus. Agora olha lá no capítulo 34, verso 29, não fica por aí, tem mais coisa que esse Moisés presenciou. Êxodo 34, 29, diz assim: ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e lhe transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobriu o rosto com um véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Agora você imagina a cena: Moisés sobe no monte Sinai, Moisés fala com Deus. Quando Moisés está descendo, os israelitas olham para ele e o rosto dele está resplandecente, está brilhando. Moisés nem sabia, e o próprio povo falou: Moisés, você já viu o seu rosto? Está brilhando. O que é isso? É a própria glória de Deus externando no corpo de Moisés. Porque a glória de Deus, ela está nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nós somos a luz do mundo. Então tem um brilho, tem uma luz espiritual nas nossas vidas. Mas a glória de Deus na vida de Moisés era tanto que externava na sua face. Toda vez que Moisés chegava perto para ouvir a voz de Deus, ele descia do monte e o seu rosto estava brilhando, irmãos. Meu Deus do céu, é muita experiência boa. O homem viu a glória de Deus, o seu rosto brilhava, e ele era só um homem que viu uma sarça lá no começo e ficou curioso. Mas é um homem que passou a ter intimidade com o Senhor. Fim. Acabou. Agora é a parte triste da história. Sabe um filme que começa muito bem e você olha e você fala: nossa, gostei desse filme. Sabe o começo da vida cristã? Sabe o primeiro amor? Sabe as experiências marcantes, onde o seu corpo se arrepiava, onde você sentia a presença de Deus, onde você não conseguia ficar parado? É bom demais. A glória de Deus é bom demais. Mas Moisés está há cerca de 40 anos de uma vida de crente, e parece que as experiências não tá a mesma coisa. Por quê? Se o Deus é o mesmo, o Deus não muda. O que eu vou falar aqui, eu peço para você que você não perca a sua admiração por Moisés. Ele é um homem de Deus, ele foi salvo, mas ele é um homem. É um homem. Muitas vezes, como eu ministrei semana passada, a pressão de todos os lados faz a gente perder a nossa essência, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. E isso não foi diferente com Moisés, e nós vamos entender o porquê. Olha o capítulo 34, verso 33. Diz assim, eu sei que nós já lemos, vamos ler de novo. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Verso 34.
mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com Ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobria o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Sabe o que é isso aqui? Moisés sobe ao monte, fala com o Senhor, a presença do Senhor está ali externamente no corpo de Moisés. Moisés desce, o povo se impressiona com a glória de Deus externa no rosto de Moisés, e o povo se admira. Aí o que Moisés faz depois? Coloca um véu. Coloca um véu e Moisés fica com o véu. O tempo passa, Moisés volta para o monte do Senhor, o monte Sinai. O Senhor fala com Moisés, Moisés está com a glória resplandecente. Moisés desce e o povo olha e fala: Moisés, o seu rosto. Moisés põe o véu. Por que Moisés coloca sempre o véu? Porque o brilho ia acabando, o brilho ia apagando. E Moisés, ele não queria mostrar que simplesmente aquele brilho estava acabando. O que Moisés faz? Ele coloca um véu na sua cabeça, para as pessoas não ver que o brilho está acabando. Não é pecado, não tem problema. A glória, o brilho aparecia quando ele estava perto de Deus, mas não é todo dia, 24 horas que ele estava perto da glória de Deus. Mas Moisés, ele começou a colocar uma máscara. As pessoas têm que me conhecer sempre brilhando. As pessoas têm que me ver sempre resplandecente. É como você vir na igreja e você está cheio da glória de Deus, a presença de Deus, e você sai da igreja e você coloca um véu, ou seja, é uma outra pessoa. Você tenta esconder a sua própria realidade. O problema de Moisés é que ele quis mostrar ao Moisés que ele não era. Ele simplesmente, ele só queria que as pessoas olhassem para ele com o rosto resplandecente da glória de Deus. Ele não queria mostrar para o povo que ele era um homem. É normal. Quando você vai no encontro, quando você vem num culto, você sente a presença de Deus, a glória de Deus. Mas Deus não quer que a gente simplesmente coloque uma máscara dizendo: tá tudo bem, eu estou cheio de Deus, quando não está. E quantos de nós tem colocado uma máscara? Quantos de nós tem mostrado para as pessoas que tem um brilho no nosso rosto, porque as pessoas acham que tem, mas tem uma máscara. Se tirar a máscara, não está mais brilhando o rosto. E Moisés, as pessoas olham e falam: olha, eu admiro Moisés, o rosto está sempre brilhando, porque ou era rosto brilhando, ou era máscara. E o Senhor trouxe você aqui nessa noite, para Ele falar para nós, como é que está o seu rosto? Está com máscara? Está brilhando? Ou está com véu? Irmãos, eu comecei a ler o livro de Gênesis, fui para Êxodo, Levítico, Números, e o Senhor começou a ministrar tão forte no meu coração isso daqui. Por quê? Porque eu comecei a ver a caída de Moisés, o homem das maiores experiências com o Senhor. Olha Números capítulo 20, 2 livros para frente. Olha quando o velho homem começa a aparecer de novo nas nossas vidas. Números capítulo 20, verso 10. Diz assim, Números capítulo 20, verso 10. Moisés e Arão reuniram-se à assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos, fala comigo, teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? O povo está pedindo água. Moisés, o velho homem, o velho Moisés, que Moisés, irmãos, no capítulo 2, você vê que Moisés, ele matou um homem. No capítulo 3, ele se encontra com Deus. Aí aqui nós vemos que Moisés olha para o povo e fala: será que
o teremos é ele e Arão. Será que eu vou ter que tirar a água dessa rocha? Olha esse Moisés, que é o mesmo Moisés que pediu para ver a glória de Deus. Olha como está esse Moisés. Olha o próximo versículo, verso 11. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu dou a vocês. Irmãos, o próprio Deus falou: Moisés, porque você não honrou a minha santidade na frente do povo, você não vai entrar em Canaã. O Moisés, lembra lá no capítulo 3, que ele simplesmente, ele queria ver uma sarça e ele estava de qualquer jeito, e o Senhor fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque onde você está, a terra santa. Sim, Senhor. Coloca as mãos sobre o seu face, temor. Números que nós lemos, Moisés fala: será que eu que vou ter que tirar a água dessa rocha? Deus chega em Moisés e fala: porque você não honrou a minha santidade. Sabe o que é isso? É Deus falando: Moisés, o seu velho homem, lá de Êxodo capítulo 3, o seu velho homem de um Moisés assassino está aqui. Por causa disso você não vai entrar em Canaã. E Moisés clama, Moisés pede, e Deus fala: não, porque você não honrou a minha santidade. Agora, sabe qual que é o mais triste disso? O milagre aconteceu, irmãos. A água saiu da rocha. Aparentemente as pessoas olham Moisés: olha que unção, olha como ele está cheio de Deus. Ele bate na rocha, a água sai para a gente beber. Mas interiormente, esse Moisés aqui não é o mesmo. Às vezes a gente está vendo as pessoas na igreja, está cheio de Deus. Sabe por que a água saiu da rocha? Porque aquele povo precisava beber água. Mas sabe quando o Senhor fala que muitos expulsarão demônios, operarão milagres, e o Senhor vai falar: eu não conheço você, porque o milagre vai acontecer. Não significa que a pessoa ela está salva porque está acontecendo milagres através da vida dela. E o Senhor operou porque o povo precisava de água. Para as pessoas, Moisés estava cheio de Deus, mas Deus sabia, e Moisés sabia, que Moisés não era mais o mesmo. Agora, para nossas vidas, quando o Senhor sonda os nossos corações, será se a gente continua sendo o mesmo, ou a gente está com uma máscara? E sabe qual que é o perigo de tudo isso? Quando a gente está com máscara, Deus não trata. Deus só vai tratar a sua vida quando você mostra realmente quem você é. Irmãos, nenhum momento da Bíblia você vai ver Deus chegando e Deus falando: Moisés, você tem que tirar essa máscara aí, Moisés, mostra a sua realidade. Moisés, ele foi salvo, ele foi para a glória, mas sem entender que nessa terra ele estava com uma máscara. Por isso que tem muitos cristãos que estão há anos na igreja, não consegue fazer nada, não consegue estar sempre bem, porque coloca uma máscara querendo mostrar algo que não era. Sabe qual que é o triste, irmãos? Canaã, a terra prometida. Sabe qual que é o problema da gente usar uma máscara? A gente não ganha, não recebe Canaã nas nossas vidas. A gente não recebe a terra prometida. Você acha que Deus gostou de simplesmente impedir de dar Canaã para Moisés? Moisés lutou, Moisés merecia, mas porque Moisés não foi verdadeiro. Quantas coisas era para a gente receber, mas a gente não consegue mostrar a nossa realidade para Deus.
A gente não consegue mostrar a nossa realidade para as pessoas olham e veem você sempre bem. As pessoas olham e falam: nossa, olha como ele está bem, e dentro está oco, dentro está vazio. Eu coloquei até uma foto, coloca a foto para mim. Aí eu imagino um velhinho, Moisés, que Deus só deixou ele olhar para Canaã. Irmãos, quando eu vi essa foto, imagina a tristeza de Moisés, que teve as maiores experiências com Deus. Cadê o brilho? Cadê a glória? Cadê a presença? Cadê o brilho que estava sobre Moisés? E uma pergunta para você: cadê o brilho do primeiro amor? Cadê o brilho do primeiro encontro? Cadê? Cadê aquele em teu olhar que eu te dei? Deus deu para Moisés, Filho meu. Deus não quer que você apenas olhe, Ele quer dar a Canaã. Cadê aquele amor que eu fui? Cadê? Filho meu. O Senhor pergunta para você: cadê? Oh Deus, Eu não te fiz para viver tão longe assim. o Senhor não te fez para estar longe dEle. Eu não te fiz para sofrer. O Senhor não te fez para estar longe do seu ministério. Onde está o seu coração que eu comprei, filho meu? Cadê? Eu morreria nessa cruz mais uma vez. Adora o Senhor. Eu sofreria nessa cruz mais uma vez. Todo o meu sangue que verti nessa cruz por você. Amém. Amado, imagina o Moisés olhando para Canaã. E é como se Deus falasse: cadê aquele brilho? Cadê as experiências? Cadê Moisés? Quantas vezes a gente olha, a gente fala: a igreja mudou, o pastor mudou, o louvor mudou. Deus não mudou com Moisés. Moisés que quis colocar um véu, Moisés que não teve mais intimidade, não teve mais santidade, temor ao Senhor. Quantas vezes nós estamos se afastando do Senhor, e quanto mais longe nós estamos, nós sofremos a consequência de estar longe de Deus. E o Senhor trouxe você aqui nessa noite para que você arranque esse véu da sua vida. Aí você pode dizer: mas Deus, Moisés não falou que ele colocava um véu para simplesmente que o brilho estava se acabando. Se você ler Levítico, Números, Deuteronômio, a nenhum momento Moisés vai falar: eu coloquei o véu porque o brilho estava se acabando, eu não queria mostrar para as pessoas. Exatamente. Moisés, ele morreu e ele não reconheceu isso. Mas Deus falou. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13. Coloca para mim. 2 Coríntios 3:13. Olha o que a palavra do Senhor fala: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Aí eu coloquei o significado de desvanecer. Coloca para mim. Significado de desvanecer: desaparecia, acabava, sumia, desbotava. Não seja como, não seja
O próprio Deus está falando: não sejam como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para não mostrar que o brilho da presença do Senhor estava acabando. Sabe o que o Senhor está falando? Tira a máscara na minha frente, deixa eu tratar você, mostra a sua realidade. Não seja como Moisés, não queira culpar as pessoas, não queira culpar a igreja, não queira culpar o povo. Tira a sua máscara, olhe para dentro de você, olhe para o seu estado. Não seja como Moisés. Ah, mas como que eu vou ser então? O próprio Deus diz no verso 18, coloca para mim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Pode deixar aí. Todos nós com a face descoberta. Irmãos, face descoberta é mostrar a nossa realidade, irmãos. E olha que a palavra do Senhor fala: estamos sendo transformados. Sabe o que é sendo transformado? Não acaba. Você chega diante de Deus sem véu, mostrando a sua realidade. Deus começa a transformar, mas é algo contínuo. Até o último dia da sua vida tem que haver uma transformação. E quando eu leio Moisés, eu começo a ver um Moisés cheio de experiências, mas um Moisés que decidiu colocar uma máscara. E esse Moisés que colocou uma máscara, Deus não tratou a vida dele, e ele não entrou em Canaã por causa disso. Irmãos, qual que é a nossa realidade nessa noite? Como você está? Vamos se colocar em pé. O Senhor trouxe você aqui nessa noite, e a glória dele está neste lugar. E para haver uma transformação nas nossas vidas, nós precisamos tirar a máscara nessa noite, chegar diante da glória de Deus sem máscara, mostrando a sua realidade, para que o Senhor possa transformar, moldar você, e você ter o Canaã na sua vida. Deixe o Senhor renovar você nessa noite. Pode falar para Ele: Senhor, eu estou fraco espiritualmente. Senhor, eu não consigo buscar ao Senhor. Eu não tenho vontade de ir para a igreja. Senhor, eu estou Senhor, na igreja eu sou uma coisa, mas lá fora eu sou outra. Deixe o Senhor transformar a sua vida nessa noite. A glória dele está aqui. Se você tiver uma máscara, você não será transformado. Seja transformado pelo Senhor essa noite. Essa noite de chuva, que você saiu da sua casa, você não está aqui em vão. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor brisa. O Senhor brisa. Está tudo bem, Senhor. Chega diante dele nessa noite sem máscara.
Moisés estava face a face com Deus.